Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente pela sua TV Câmara. E ele não gosta de ser chamado assim não, viu? Mas hoje, neste programa, a gente vai conversar com o maestro Arthur Andrade. Ele anda como maestro, conversa como maestro, toca como um maestro, mas não gosta de ser chamado de maestro Arthur Andrade. Tudo bom, Arthur? Tudo ótimo. Tanto que nem trouxe o instrumento. Não, né? não. Agora é o seguinte, é bom também porque a gente vai explorar mais a coisa da história do músico e do engenheiro Arthur Andrade. Escuta aqui, quando é que começou essa história do músico Arthur Andrade? E parece que foi pelo piano, né? Isso. Eu residia em Olinda sob a responsabilidade de uma tia minha. E ela, muito preocupada com minha formação, com a responsabilidade que tinha sobre mim, não permitia que eu fosse moleque. Então, por conta disso, me colocava sempre para acompanhar rádio jornal, teatros e coisas. E a partir daí eu comecei a despertar para a música, né? E até ela me colocou para estudar piano. E eu devo ter feito aí 1 ou 2 anos de piano. Foi exatamente na ocasião que migramos para João Pessoa. E aqui o conservatório lotado de alunos de piano, não tinha vaga. E foi aí que eu derivei para violino. Apareceu o violino, tinha vaga e eu comecei. Na verdade, foi um período interessante, um período que eu até sonhei que seria um violinista. Mas, na verdade, eu também não tive coragem de ser violinista não, porque na minha época, música era um negócio dificílimo da gente ter como profissão aqui. De forma que eu me considero hoje um tocador de violino. Agora eu sou músico, mas um tocador de violino, porque para dizer violinista precisa ter um domínio muito bom do instrumento, que eu não alcancei, né? É como esse negócio de maestro, é apelido, porque eu chamava todo mundo de maestro, aí passaram a me chamar de maestro, mas é um apelido. Não, mas você domina muito bem o violino, todos os músicos de João Pessoa e do Recife, da região, sabe disso. E parece então, agora eu me toquei com uma coisa, parece que a base de piano deve ter ajudado, né? Porque o piano é muito harmônico, muito completão, né? Claro, a base de piano foi a forma de materializar através da forma das notas, né, do teclado. Foi uma forma de materializar as notas, né? E isso me trouxe uma ajuda muito boa e me despertou para o lado harmônico, né? Eu diria que intuitivamente, sou muito harmônico, né? E o piano teve uma participação decisiva nisso. Bom, mas aí vem para João Pessoa, você nasceu no Recife. Foi, nasci em Olinda. Aí teve essa passagem do piano. Teve essa passagem, foi. Meus pais vieram do interior para aqui, porque naquele tempo tudo era muito difícil, né? Uma viagem era uma odisseia. Eu passava um dia todinho para vir de Recife para aqui, de Olinda para aqui, né? Era carro atolando, aquela coisa. E aí eles vieram para aqui, meu pai ficou no Ministério da Agricultura aqui, e foi exatamente esse período que eu passei para cá, e foi onde eu comecei a ter contato com o violino, porque até então era o piano. Começou a estudar onde mesmo, precisamente? No conservatório. Estudar mesmo foi no conservatório Antenor Navarro, na Escola de Música Antenor Navarro, da saudosa Dona Luzia Simões, era a diretora na época, e batalhadora pela música aqui em João Pessoa e na Paraíba, né? Lá então se tinha um movimento interessante, não só a parte teórica, a parte didática propriamente dita, formal, mas se tinha atividades extraclasse, né? Eu participava do madrigal, do coral, além da parte de violino e as audições, que eram músicas que a gente preparava semestralmente, como uma espécie de demonstração do que a gente tinha aprendido a cada 6 meses, né? O período era semestral. Agora, muita gente, inclusive eu, pensava que você era de João Pessoa, porque é tanto tempo em João Pessoa. Eu sou um pessoense assumido. Eu adoro João Pessoa. Na verdade, o curso superior que eu tive que fazer em Recife, porque ele não tinha aqui, me despertou
quanto era bom morar em João Pessoa, numa cidade de um porte menor. Porque numa cidade maior, grande, como é Recife, por exemplo, você, classe média, gasta muito com deslocamento. Você tem um dia extenso demais por necessidade de satisfazer, saldar os compromissos, estudar, etc. Dorme-se muito pouco, em resumo, vive-se muito mal, no meu entendimento. A qualidade de vida não é boa. E foi a partir daí, isso aí já da década de 70, que eu comecei a curtir João Pessoa e assumir como minha terra mesmo. Minha naturalidade é João Pessoa de fato. Né? De direito não, mas de fato sim. Agora, Arthur, aí começa a estudar violino, vira violinista e os primeiros grupos musicais, como foi, com quem? Bom, veja bem, eu sempre fui entusiasta da música popular brasileira. Eu sempre achei que essa música, veja bem, música é uma satisfação, é uma expressão cultural. Então a música expressa uma época, expressa um momento, não é? E exatamente isso me tocava. Eu, por exemplo, participava da Sinfônica, trabalhava com música erudita. Entretanto, eu encarava aquilo muito mais como algo técnico, algo disciplinador, do que propriamente uma coisa que me tocasse, interpretasse, salvo exceções. Tem, por exemplo, o Concerto em Ré Maior de Tchaikovsky, para violino e orquestra, eu acho belíssimo, uma obra belíssima. Aleluia de Handel, belíssimo, e algumas músicas barrocas. Mas, para me tocar mesmo, era música popular. E nesse aspecto eu sempre fui rebelde. Apesar do professor de violino me proibir, eu, à revelia, saía, fazia parte de grupos e explorava o ouvido, porque o músico, antes de tudo, tem que ter ouvido. Ele tem que ter ouvido e tem que ter ritmo. E isso, eu tenho a impressão que foi a mola propulsora de minha participação na música popular, participando de grupos e tudo. Na Sinfônica, eu não me lembro de época, assim, de ano exatamente, mas eu tinha aí uns 3 anos estudando violino quando ingressei na Sinfônica daqui. E já nessa época também eu me rebelava e tocava um pouco de música popular. Eu lembro bem que fiz parte, o primeiro grupo a que eu pertenci como violino foi o do velho Sorrentino, era um alfaiate, pai de Aldemir Sorrentino, que cultivava música, tocava piano, tocava acordeon. E eu pertenci a esse grupo onde toquei, lembro-me bem de festa de 15 anos, na residência do engenheiro Tony, foi uma coisa que me marcou ali na Palmeira. Lembro-me bem de festa de debutante em Rio Tinto. Não é? E a partir daí eu me entusiasmei mais ainda, fiquei mais motivado e comecei a pertencer a grupos. Aí vem um tempo com Valtinho, com isso foi bem mais para cá. Isso aí já foi da década de 60. Isso aí já foi final da década de 60. Quais foram os grupos? Bom, primeiro eu toquei no que a gente chamava Pega na Rua. Aqui havia uma sapataria ali na esquina do Paraíba Hotel, chamada Casa Cruz. E ali então a gente se reunia aos sábados e chegavam os líderes de grupos, como Aldemir Sorrentino e outros, e perguntava, tá livre hoje? Estou, então vamos tocar em tal canto, tal hora, terno preto, gravata de laço. E assim a gente ia. Depois então, lembro-me que Moacir Codeceira resolveu organizar um grupo, o Bossa Blue. E foi aí nesse grupo que eu conheci Walter, musicalmente, quer dizer, passamos a tocar juntos. E depois então eu saí desse grupo e participei de um conjunto que era chamado Arthur Andrade, por conta de um quarteto que a gente... Veja bem, não é porque eu fosse o líder do grupo, não. É porque naquela época violino era raro tocando música popular. Então, por isso botaram Arthur Andrade, né? Eu fiquei mais ou menos conhecido na época. Resultado,
Era um quarteto onde a gente tinha uma liberdade, a gente praticava música popular de câmara, violino, acordeon, contrabaixo e bateria, né? Você tinha Aranha, Fernando Aranha tocando contrabaixo, tinha Geraldinho tocando bateria, Walter no acordeão e eu no violino. E foi um lado musical, que é música instrumental, e tocávamos aqui. Era aqui no Cabo Branco. Esse grupo surgiu para atender um anseio do restaurante Cabo Branco, na época arrendado pelo Otto Vilar. Então, era um tipo de música que enchia os ouvidos da gente, a gente se alegrava, motivava, era muito interessante. Resultado, eu comecei a enjoar aquele tipo de conjunto, conjunto de baile, conjunto de dança, e terminamos deixando o conjunto de Moacir. Acontece que só o Cabo Branco, né, não era suficiente para preencher a remuneração da gente. Então foi aí que adentraram Fernandão, Barros, quer dizer, trompete, tenor, Gilson e Geisa, era um casal de irmãos, cantores, né, cantavam conosco. Teve Aranha, Fernando Aranha tocava piano. Era um grupo maior para dança. Ao quarteto a gente acrescentava o pessoal, digamos assim, de canto e de sopros, né? Mas aí, para fazer os bailes. Apesar de tocar, já era ganhando dinheiro. Ganhando, eu era profissional. Mas tinha uma mistura de uma boemia danada, né? Ah, bom. Aí sim. Eu me lembro que no conjunto Arthur Andrade, a gente foi tocar a inauguração de uma casa de Domingão. Domingão, na época, ele explorava o Elite Bar, como restaurante e bar. E Domingão sempre foi muito atencioso conosco. E a gente chegou lá, ele foi logo passando 1 litro de rum, garrafas de Coca-Cola e começa. Isso aqui no centro, no espaço cultural, nessa região. E começamos a beber. Mal começamos a tocar, rapaz, estourou uma briga entre 2 amigos dele. Aí ele suspendeu, disse, para, pagou, disse, pronto, estou satisfeito e coisa. Aí perguntou, podemos levar a bebida? Pode, para terminar a noite. Na ocasião, eu estava vendo aqui os jogos secundários, não, os jogos universitários. E o pessoal hospedado em diversos colégios, inclusive no extinto Lins de Vasconcelos. Aí, meu amigo, botamos o material nos carros, agora os carros da época, Prefect, Consul, uma lambreta de carroceria que eu tinha, né? E nos mandamos para o Lins de Vasconcelos, que fica ali próximo ao adro de São Francisco, da igreja. Oxente, arriamos o material, todo mundo queimado, bateria, contrabaixo e tudo. E as meninas estavam hospedadas no Lins de Vasconcelos, que era período de férias. Ora, foi uma audição completa, as meninas acenderam a luz, saíram. Foi alguma coisa que ficou marcada. Serenata de grupo. Serenata de orquestra. Por falar em serenata, eu soube uma vez que você, Valtinho, Moacir Codeceira, antigamente, o governador morava com a família no Palácio da Redenção, no primeiro andar. Veio a Granja Santana depois de João Agripino. Foi. Mas até Pedro Gondim foi lá. E foi no período de Pedro Gondim que parece que chegou umas sobrinhas dele e vocês se montaram num caminhão e foram fazer uma seresta na janela do palácio e a polícia acabou com essa seresta. Não acabou. Não. Tá vendo? Aumentaram. Não, veja bem, essas meninas, elas faziam refeições aqui no Cabo Branco. Era um grupo de Recife, de assistente social, pessoal, né? E tinha uma que era conhecida minha lá de Olinda. Então, a gente começou a se aproximar dela, ela me reconheceu tocando aqui no restaurante Cabo Branco, e elas estavam fazendo um trabalho para o governo. E hospedadas lá no Palácio da Redenção. Resultado, nós prometemos e fomos fazer uma serenata para ela. Aí foi quando, lá na Praça Venâncio Neiva, né? Na Praça Pavilhão do Chalim, na calçada, quando a gente foi se aproximando da varanda, que elas já estavam lá, aí chegou o polícia, o guarda, disse, proibido, não pode não. Walter, que se dava muito com Pedro Gondim, era muito aproximado, por conta do pai, né? Aí disse, não, o telefone para ele, diga ele que é Walter que está aqui. E realmente o
O cara foi lá, ligou, aí o doutor Pedro disse, não, pode deixar os meninos, o pessoal é gente boa, pode fazer a seresta. O governador autorizou a Foi, seresta. autorizou a Mas não foi seresta. por escrito, não, foi Não, só foi verbalmente. só verbalmente. Aí o chefe da guarda disse, pode deixar os meninos tocar. Num caminhão, para ficar mais perto da janela do palácio. Não. Aí correu por conta da exploração do folclore. Agora, Arthur, tudo bem. Diga. Agora, tem uma passagem, aí você depois vem para o pessoal, você acaba voltando, vai morar em Maceió, em Pindorama. Foi Pindorama. Por quê? Para tocar? Foi Não. como músico? Não. É como eu disse no início, eu não tive coragem de ser violinista, né? E arranjei um meio de vida até então, era assim que eu encarava. E fiz engenharia química. Me formei, tive aqui um período de 1 ano e meio na Cagepa, só que eu não me senti bem profissionalmente na Cagepa, né? Essa que é a grande verdade. Não me senti, eu achei que era muito limitado o meu campo de trabalho e não levava a muita coisa, recém-formado. Foi quando surgiu a oportunidade para a cooperativa Pindorama, em Alagoas. Fica já próximo a Penedo, no sul de Alagoas. Então, a razão de ir para lá foi exatamente essa oportunidade profissional que eu acho que foi muito bom, porque essa cooperativa tinha uma ajuda alemã com técnicos de altíssimo nível e eu diria foi onde eu completei, digamos, minha visão profissional. Primeiro pela responsabilidade assumida, eu fui gerente industrial. Era uma cooperativa, para se ter ideia, tinha na época uns 800 associados. Era uma cooperativa de colonização, onde ocupava 30 mil hectares de terra. Você veja que era enorme. E um mundo, um verdadeiro mundo cooperativo, com uma política diferente da política profissional externa, né? E eu diria que lá realmente foi uma passagem muito importante para a minha vida profissional. Como engenheiro. Como engenheiro. Mas exato. a música rolou lá, não? Não, olha, a música rolava. Agora, não era o nível que eu gosto de militar, não é? Era uma música mais matuta, mais interiorana, não é? Então a gente ia, por exemplo, eu lembro de casamentos que a gente foi convidado para ir, para tocar e coisa, enlatada, rapaz. Latadas são aquelas puxadas de lona, com lamparina presa, né, nas estacas, assim, colocadas ali, feito um circo armado. E era o trio, zabumba, sanfona e triângulo, né, e o canto. Era interessante, era, somou culturalmente, mas só que... Era para brincar, né? A minha imagem, a minha ideia de usufruir de música era outra, era outro estilo, outro nível. Agora, por falar nisso, veja só, você tinha teve uma passagem, eu tomei conhecimento assim, você é engenheiro de alimento, né? Não, eu sou engenheiro químico, especializado em alimentos. Na minha época não tinha engenharia de alimentos aqui. Veja só, mas um parente seu, acho que me disse que teve uma hora que você parecia que ia ser músico mesmo. Foi. Profissional, ia viver de música pro resto da vida. E teve uma hora que deu um estalo. O que foi? Onde foi precisamente e por quê? Exato. Aí mudou para engenharia. Não, veja bem. Na época, o movimento musical aqui estava muito interessante, estava mudando, a universidade estava implantando esse lado musical e veio para aqui um grande violinista, por sinal falecido há não muito tempo, Curci de Almeida, né? E eu em Recife, resultado, eu fiquei assistindo aula com ele. Lá, isso aí eu já tinha, sei lá, já tinha uns 8 ou 10 anos de violino. Fiquei assistindo aula com ele lá no Teatro Santa Isabel. Resultado, pelo fato de não ter tempo para estudar tanto violino, chegou numa lição que eu empanquei. Não teve jeito de sair daquele, né? Um tipo de exercício. Aí ele foi franco comigo, né? Disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou gastando meu tempo, você também está gastando seu tempo aqui, e estudando violino. Então, diante disso, você faça uma escolha, ou sua química ou o violino. Ora, eu já tinha tido uma decepção muito grande, porque
Quando eu ingressei na Sinfônica de Recife, que eu vi no primeiro ensaio, lá era profissional realmente, aqui não, aqui você tinha um semi-profissionalismo, as pessoas eram militares, né? Mas lá eram profissionais que viviam daquilo. Quando terminou o primeiro ensaio, cara, com exceção do maestro Fittipaldi e uns 4 ou 5 músicos que se viravam com comércio, o resto foi para a fila do ônibus, pegou uma bicicleta e foi para casa, botou o instrumento. Então, quer dizer, um quando eu vi aquilo, eu tomei um choque. Eu já tinha visto, eu já estava chocado por conta daquilo, né? Aí eu passei uma semana para dar a resposta, fiquei naquela dúvida se continua ou não, o que é que eu vou responder a Cursi. Aí eu digo, sabe de uma, música vai ser ótima enquanto amadorismo. Se for trabalhar em música efetivamente, coisa, talvez ela não tenha a beleza e o significado para a minha vida que tem como amador. Né? E não me arrependo não, eu faria tudo de novo do mesmo jeito, entendeu? Faria tudo de novo. Agora, do mesmo jeito. Bento, que depois daquela governo Buriti, daquele investimento na Orquestra Sinfônica, a parceria com a universidade, muitos músicos passaram a ter condições de viver aqui, até porque não deveria tenha dúvida. Tocar e ensinar, né? Não tenha dúvida, mas você na escolha de uma atividade econômica, você tem que ver qual a porcentagem que usufrui daquilo. E se você olhar direitinho, na área de engenharia química, a porcentagem das pessoas que vivem, não estou dizendo que enriquecem, que vivem, né? Que têm condições de viver, a porcentagem é muito maior da classe do que na classe de música. Na classe de música, pô, Roberto Carlos. Quantos Roberto Carlos a gente tem no Brasil? Né? Não quero que vá aí nenhum desestímulo, mas eu não sei, eu creio que esse negócio tem aumentado, mas não é fácil não. E eu vejo, por exemplo, amigos meus da época que se dedicaram exclusivamente à música, eu não vou citar nome por uma questão ética, eu vejo a pindaíba que vive. Me lembro, por exemplo, um que já faleceu, você conheceu também, Mário. Sim. Não é? E eu acho que não é fácil não, não é fácil sobreviver com música. Entretanto, não é para fechar o universo não, ele existe e é lutar por ele, né? Eu é que não tive coragem. Sim, de arriscar. Não, não. Agora, por falar em amadorismo, e já que a gente não vai conseguir uma entrevista com ele nunca, com quem? Moacir Codeceira, porque ele é muito arredio a esse tipo. A gente não vai conseguir trazer Moacir. Agora não custa nada ficar tentando. Tenta. Agora, por falar em amadorismo, teve um período que você, ele, Valtinho, Mário, que você citou agora, Mário Chimba. Mário Chimba. Mário Roberto, né? Isso. Marcaram época aqui em João Pessoa, um encontro na casa de Codeceira, né? Era lá Foi. perto da Embratel. O bar de Moacir. O bar de Moacir, isso. Que era a lanchonete Guaraci. Lanchonete Guaraci. Era o rótulo. Olha, aquilo ali já foi consequência de um movimento anterior. Logo que nós voltamos para aqui, para João Pessoa, começaram a voltar músicos militares se reformando. E, claro, ponto. Esquina da Casa Cruz, ainda tinha Casa Cruz aqui, que isso foi em 77, 78. Aí, fico, mas rapaz, como é que a gente faz para tocar e coisa e tal? Olha, todos eles músicos de instrumento de solo. Aí a gente chegou à conclusão seguinte, olha, por que não fazer uma pelada musical? Como? Conseguindo uns arranjos, né, instrumentando para aquilo, e chegamos a ter uma verdadeira orquestra. Com Marco Polo cantando, né? Goianinha, o Eduardo, né? No contrabaixo, Moacir no violão, a Mauri sax, e por aí vai, né? Eram 3 sax, eram um trompete, um trombone, né? Cantores tinham demais, ritmistas também. Bom, esse movimento durou aí uns 2 anos. E depois ficou a gente descoberto de novo, porque as coisas, é engraçado, tudo segue uma curva de Gauss, né? Tem um crescimento, um apogeu, depois vem o declínio.
E esse movimento acabou e Moacir, coincidentemente, estava botando aquela lanchonete. E aí começamos a frequentar e coisa, e fizemos alguma coisa mais leve, nada orquestral. Um grupo menor, à luz dos conjuntos da década de 60 que a gente tocava, né? Para dança e coisa, os conjuntos de dança. E esse movimento durou, rapaz, o movimento de Moacir durou um bom tempo, porque por se tratar de um grupo mais leve e mais espontâneo, menos disciplina e mais espontaneidade, quer dizer, toca quem chega com o instrumento, canta quem quer cantar e coisa, esse movimento durou, eu creio que, sei lá, uns 5 a 6 anos. Né? E foi um movimento muito bom, eu gostei. Hoje é esporádico, né? Hoje a coisa mudou, porque aquilo você cansou de repetir isso, que aqueles momentos jamais se repetirão. E é verdade. Né? Foi um momento que passou e a gente ficou em busca de outros locais e coisa, mas não foi a mesma coisa. Olha, Arthur, ainda tinha muita história aqui para a gente explorar. Sim. Inclusive de Penedo mesmo, do interior de Alagoas. Mas o nosso tempo está acabando. Tem aí um tempo aí para suas considerações finais, porque a gente vai terminar, já que ele não trouxe o violino aqui, para a hora do bate-papo da gente, a gente vai explorar um arquivo que a gente tem dele, que é muito bom. Ótimo. Olha, eu quero primeiro agradecer, né? Agradecer a atenção, desejar sucesso à produção do programa aí, para, digamos, um crescimento desse programa, divulgando as coisas da terra, né? As coisas locais, os valores locais. E muito obrigado. E quem ganhou mais, tem certeza, foi o telespectador, porque Arthur, apesar dessa humildade, é realmente uma das grandes figuras da música aqui de João Pessoa. E é com ele que a gente vai encerrar esse nosso agente. Um abraço e até o próximo programa.